Nosso tema de hoje, dízimos e ofertas. É um tema assim que pessoas até sentem assim desconfortável em falar desse tema. Eu fico escandalizado. Não, eu creio que nós temos que falar sim. Então, dízimos e ofertas. Eu sei que muita gente, muitas pessoas, muitos grupos religiosos aí têm feito comércio da palavra do Senhor nosso Deus. As pessoas se escandalizam. Então, nesse estudo eu vou abordar um assunto que eu creio que esse assunto é de vital importância para a obra de Deus. Nós sabemos que Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa do dinheiro é a congregação, é o povo, né? Eu sei que muitas pessoas se escandalizam, né, com o tema dízimos e ofertas. Eu quero pedir ao amigo, não desligue o rádio, eu não vou pedir dinheiro para você não, fique tranquilo, tá? Você vê que o programa teve esses anos todo no ar e nós nunca pedimos dinheiro para ninguém para pagar o programa, nós nunca pedimos assim, precisam de dinheiro ou mandamos alguma mensagem para você, nós nunca fizemos isso. Temos bastante cautela e sabemos como devemos tocar e levar a obra do Senhor nosso Deus. Então é claro que eu também entendo os motivos que levam aos escândalos, porém muitos não procuram entender o que as Escrituras falam, ensinam do assunto, e aí prefere só escandalizar, e prefere ficar... Outros têm até vergonha de dizer que são dizimistas e ofertantes. Por isso eu venho por meio desse estudo trazer um pouco do que as Escrituras falam do tema ofertas e dízimos. Quero começar trazendo alguns dados que eu acho importante. 302 vezes nas Escrituras é mencionada a palavra oferta. 302 vezes. E a palavra ofertas aparece 86 vezes. A palavra no plural aparece 86 vezes. Então temos 388 vezes nas Escrituras as citações referindo à oferta. Sendo que a palavra dízimo e dízimos aparecem em todas as Escrituras 32 vezes. Em todas as Escrituras, tanto na Antiga ou na Primeira Aliança, como na Segunda Aliança, que o pessoal chama de Novo Testamento e Velho Testamento. Eu acredito que você ficou surpreso ao descobrir que o termo oferta é mais comum que o termo dízimo dentro das Escrituras. Sim, não é só comum o termo oferta, mas também foi a primeira citação de oferta, está lá no sacrifício de Abel e de Caim. E diante de tal informação, você pode estar perguntando, devemos ofertar ou dizimar? Aí você pode estar supondo que eu estou querendo dizer que temos que ofertar, em vez de dizimar. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero trazer dados para você que eu acho interessante. É interessante notar que o termo oferta e ofertas aparecem 12 vezes na Segunda Aliança, ou no Novo Testamento. Então, interessante é notar que o termo oferta e oferta só aparecem 12 vezes no Novo Testamento. Em todas as Escrituras, o termo ofertas e ofertas aparece 388 vezes. Trago esse dado para mostrar que não é a quantidade de vezes que algo é citado que determina ou confirma sua prática como certa ou errada. Não existe essa regra. O termo dízimo e dízimos ocorrem 6 vezes na Segunda Aliança ou no Novo Testamento. Isso também não quer dizer que o dízimo seja uma prática do Antigo Testamento ou da Primeira Aliança. Entendeu o que eu quis colocar? Não é. Não quer dizer. Muita gente diz, o dízimo é uma prática da Antiga Aliança, o dízimo é a lei de Moisés, o dízimo é voltado ao sacerdócio levítico. Vamos conversar um pouco sobre isso. Você conhece o significado da palavra dízimo e oferta? Então vamos lá. Dízimo significa a 10ª parte de algo. A 10ª parte. Se você der mais do que a 10ª parte, não é dízimo mais. Aí não é dízimo mais. Tem igreja que diz, dá o dízimo de 20%. Não, dá o dízimo de 20%. Não existe dar o dízimo de 20%. Dízimo é dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Também os reis cobravam dízimos também dos seus súditos. Também era cobrado, sim. E o que é oferta? Oferta é o ato de oferecer, doar algo. Quando você oferece, doa algo, isso é uma oferta. Eu sei que você está curioso para saber a origem do dízimo. Não está? Na sua opinião, quem determinou a prática do dízimo? É comum ouvir as pessoas dizer que o dízimo é um mandamento de Deus. As pessoas dizem, o dízimo é um mandamento de Deus. Se é assim, meu amigo, devemos encontrar tal citação na Bíblia dizendo que o dízimo é um mandamento de Deus. Convido você para juntos irmos às Escrituras e nelas encontrarmos respostas a respeito do tema dízimos e ofertas. A primeira citação a respeito do dízimo está registrada em Gênesis,
envolve Abraão. Isso já mostra para nós que a prática de dizimar não tem sua origem no sacerdócio levítico ou com Moisés. Abraão é bem antes de Moisés. E Abraão é bem antes do sacerdócio levítico. E Abraão também é antes da formação do povo de Israel. Então o dízimo não tem nada a ver com sacerdócio levítico, com Israel, com Moisés, né? Então quem faz a afirmativa dizendo que o dízimo tem a relação com Moisés, com o sacerdócio levítico ou com o povo de Israel, não tem apoio das Escrituras. Fala de si próprio, tá? Vamos à citação então das Escrituras. Gênesis 14, versículo 14 ao 20. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascido em sua casa, 318 homens, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também Alon, seu sobrinho, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro de Abraão, depois que voltou de ferir Kedorlaomer. E os reis que estavam com ele, esse rei e os reis que estavam com ele, até o vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão, né? E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Este é o primeiro registro de devolução ou entrega de dízimo. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. A pergunta é: quem determinou a Abraão dar o dízimo a Melquisedeque? Seria muito leviano dizermos: foi Deus. Eu suponho, mas não podemos supor. Talvez eu queira entender que seja foi um ato voluntário de Abraão. Se Abraão recebeu o mandamento de dizimar, esse mandamento de fato fosse Deus, como entender então o voto de Jacó? Jacó era neto de Abraão e possivelmente teria aprendido de Isaac que o dízimo era um mandamento de Deus, se assim fosse. Fazer um voto não faria nenhum sentido. Por que eu faria um voto se eu sou determinado por lei a praticar certo ato? Podemos perceber que o dízimo era algo assim voluntário. Vamos ver Gênesis 28, versículo 18 ao 22. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima da pedra, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto de dar o dízimo se Deus o abençoasse. Se o dízimo era um mandamento de Deus, Jacó não teria essa oportunidade de fazer um voto. Então percebemos que a prática de dizimar está fundamentada na iniciativa própria da pessoa e não em um mandamento de Deus. Eu estou dizendo o dízimo praticado por Abraão, Jacó, o dízimo antes do sacerdócio levítico. Estamos falando do dízimo antes do sacerdócio levítico, correto? E nós, membros da Igreja de Deus, não usamos os textos que fundamentam o regulamento do dízimo para o sacerdócio levítico como base para estabelecer a prática do dízimo na segunda ou no Novo Testamento, na segunda aliança ou no Novo Testamento. E não seria o correto fazer isso. Abraão e Jacó são bem antes do nascimento de Moisés, e o estabelecimento do sacerdócio levítico, eles são bem antes do nascimento de Moisés e do sacerdócio levítico. Por isso usamos como referência para a prática do dízimo os exemplos do nosso pai na fé, Abraão. Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Você sabe, meu amigo, minha amiga, quem é Melquisedeque? Não, né? Então vamos abrir as escrituras em Hebreus 7, versículo 1 ao 15. Hebreus 7, versículo 1 ao 15. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando Abraão regressava da matança dos reis, e abençoou Abraão, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente
por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Então Melquisedeque é uma semelhança de Jesus. Permanece sacerdote para sempre. Considerar, pois, quão grande era este, que Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, agora é assim, o sacerdócio levítico tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, falando de Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha promessa e Melquisedeque abençoou Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Homens que morrem. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. O sacerdócio levítico tomava dízimo, eram homens que morriam. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Até o sacerdócio levítico pagava dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Está falando do sacerdócio de Cristo que levantou segundo a ordem de Melquisedeque. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo. Jesus pertence à tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós entendemos que, se Melquisedeque é figura de Cristo, e Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, nós entendemos que Jesus aqui também poderia usar o dízimo também, mesmo que não fosse da ordem do sacerdócio levítico, mas sim da tribo de Judá. Então nós entendemos que Abraão ele praticava o dízimo já numa perspectiva de, no futuro, os descendentes dele também ser praticantes do dízimo, para assim o sacerdócio de Melquisedeque. Parecer assim leviano, mas eu convido você a dar uma olhada, dê atenção a isso. Repito, nós praticamos o dízimo na Igreja de Deus, não por ordem, não regulamentado pela ordem do sacerdócio levítico, ou pela lei dada ao sacerdócio levítico. Não, não. Nós praticamos o dízimo voltado, prática de Abraão, ali para o sacerdócio de Melquisedeque. Então eu convido você para junto conhecermos as razões da tribo de Levi receberem em herança os dízimos. Assim, a tribo de Levi recebe em herança os dízimos. Números 18, versículo 20 a 21. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás no meio deles, nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio das tribos dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Os filhos de Levi, que Levi era um filho de Arão, Deus disse: Arão, você não vai receber terra, mas eu tenho dado os dízimos dos filhos de Israel para vocês. E eles recebiam os dízimos pelo serviço que prestava. Então todas as tribos receberam herança, isso é, terra para produzirem. Porém a tribo de Levi não, por isso eles recebiam o dízimo para se manter. Eu li Números 18, versículo 20 e 21. Quero ler Números 18, versículo 25 e 26. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel,
que eu dele vos tenho dado, por vossa herança, dele oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então os sacerdotes, os filhos de Levi, ao receber o dízimo, eles separavam a parte e consagrava ao Senhor, chamados dízimos dos dízimos. Eu li Números 18, versículo 25 e 26. Deuteronômio 26, versículo 12 ao 16. Quando acabares de separar todos os dízimos das tuas colheitas, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará aos levitas e aos estrangeiros, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Você percebe que o dízimo era usado para atender a necessidade dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas também. Eu pergunto, o dízimo hoje praticado nas igrejas hoje, é isso? É para atender as necessidades? Infelizmente, na maioria dos grupos religiosos não é. O dízimo serve mais para enriquecimento ilícito e outras coisas. Me perdoe eu ser franco e sincero, mas é isso. Por isso que muita gente se escandalizam, né? Então Deus mandou que o dízimo fosse entregue também aos levitas, para também sustento dos estrangeiros, dos órfãos, da viúva, para que comam dentro das tuas portas e fartem. Versículo 13 de Deuteronômio 26. E dirá perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também aos levitas, e aos estrangeiros, e aos órfãos, às viúvas, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a todo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir esse estatuto e juízo. Guarda-o, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então aqui nós temos uma regra para o dízimo no sacerdócio levítico. Pode ver que lá em Abraão não havia uma regra. Aqui há uma regra. Entregava o dízimo para sustento do sacerdócio levítico, mas o dízimo era usado para atender às necessidades dos estrangeiros, dos órfãos e da viúva, para que as pessoas não padecessem. E este dízimo que estamos mostrando é o dízimo regulamentado para uso dentro do sacerdócio levítico. Vamos a um exemplo da recusa em dar dízimo nos dias dos sacerdócios levíticos. Vamos ver? Neemias 13, versículo 10 a 13. Também entendi, Neemias fala, que o quinhão dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Por que vocês fizeram isso? Porém eu os ajuntei e os restaurei ao seu posto. Neemias chamou os levitas e todos, pôs cada um no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiro, Neemias fala, eu pus sobre os celeiros a Seremias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaias, dentre os levitas. E com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Então houve um tempo em que o povo recusou, os filhos de Levi, que exerciam o sacerdócio e o serviço da tenda, abandonaram os serviços para ir para o seu campo. Por esse exemplo nós podemos perceber que quando fechamos as nossas mãos, o serviço da obra de Deus perece. Não existe mandamento na nova aliança ordenando a prática do dízimo, como também não existe texto condenando a prática do dízimo. Tem gente que fala, no Novo Testamento não é para dar dízimo, mas onde está escrito isso? Onde está escrito que não é para dar, onde está escrito que é para dar? Há mais provas que possivelmente de cumprir, de se fazer ou continuar essa prática que é benéfica para a congregação da Igreja de Deus, do que não praticar. Por isso, nós membros da Igreja de Deus, nós somos dizimistas e ofertantes, porém não podemos defender esta prática usando textos e regulamentação que se aplicava ao sacerdócio levítico. Também não podemos fazer isso. Toda oferta e dízimo recolhido nas congregações da Igreja de Deus são administrados pela congregação própria. É a congregação que administra e vê o que faz. Fazem reuniões, trabalham relatórios, balancetes e vê, vamos fazer isso, fazer aquilo. É assim que funciona. Traga aqui um texto muito usado por pessoas que querem provar que o dízimo não era uma prática nos dias de Jesus. Mateus 23, versículo 16 ao 24. Jesus diz: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é.
Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Nesse texto, Jesus está dizendo que não é para dar dízimo? Não, Jesus diz assim: deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Você tem que ser dizimista, sim, pode ser, mas também não omita as outras coisas, que é juízo, misericórdia e fé. Esse texto não está dizendo que Jesus condena a prática do dízimo. Não, não. Ao contrário, deveis fazer essas coisas. Mateus 23, versículo 1 ao 3, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, se eles ensinavam o povo da dízimo, Jesus diz: faz o que eles estão mandando, mas não faz o que eles fazem. Jesus nunca condenou a prática do dízimo. Nós acreditamos que o dízimo e a oferta são formas do crente garantir recursos para que a sua congregação tenha as condições de manter os trabalhos do dia a dia. Só que tem uma coisa: se você é dizimista e lá na sua congregação você não pode optar ou dizer o que se faz com o dízimo, também está errado, tá? Jesus ensinou aos seus discípulos não serem apegados aos bens materiais. Assim como Abraão e Jacó, de livre vontade, foram homens que serviram a Deus e praticaram o dízimo, não acredito que um crente verdadeiro esteja errado em manter tal prática. Tá? Eu não acredito. Temos um registro de uma prática nos Atos dos Apóstolos a respeito do desapego. E foi algo feito de livre vontade por nossos irmãos. Vamos ao texto, Atos 4, versículo 33 ao 37. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. Repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Assim como essa prática de vender propriedades e entregar para os apóstolos não era um mandamento, mas um ato de livre espontaneidade do povo, também o dízimo também é assim, né? Se atentarmos para a prática dos nossos irmãos na Nova Aliança, veremos que eles não eram simplesmente dizimistas. Eles entenderam que tudo que possuíam era para ser usado em prol de seus irmãos e da obra de Deus. Agora eu conheço gente que busca desculpas e são mãos fechadas para a obra de Deus. Usam o argumento: dízimo não tem aprovação na Nova Aliança, era uma prática do sacerdócio levítico, agora somos ensinados na Nova Aliança a ofertar. Não conseguem entender eles que eles próprios não são deles mesmos. A gente tem que entender que nós, na Nova Aliança, nós fomos comprados por alto preço. Então vamos ler 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não é de você mesmo. Então nós devemos entender, uma vez que nós não somos de nós mesmos, tudo também o que possuímos não é nosso. Se fomos comprados e não somos de nós mesmos, o que produzimos é de quem? Deixa o meu questionamento aqui. Quanto devemos doar para a obra de Deus? Se eu não sou de mim mesmo. Nós da Igreja de Deus temos a certeza que o dia da volta de Jesus se aproxima. E nesse sentido eu pergunto: o que estamos fazendo com os recursos financeiros que estão em nossas mãos? Como estamos usando o nosso tempo? Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos.
e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Quero ler 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 12. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Que você possa abençoar a obra de Deus com o que você possui.